Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que Deus seja realmente tudo para a nossa vida. Se nós não temos Ele, nós não temos nada. Glória a Deus. Momento glorioso de louvor, de adoração, de entregar a Deus a nossa adoração em comunhão, juntos aqui. Nós temos um tema hoje. Hoje seria a nossa presbítera Grace, como nós anunciamos desde a semana passada, né, com relação à pregação. Mas ela teve que trabalhar, por isso ela não pôde estar conosco. Por isso eu estou substituindo a nossa presbítera, mas o Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo e Ele vai falar conosco da mesma maneira, amém? Temos um título hoje, Quando o Mundo Aplaude o que Deus Reprova. Quando o mundo aplaude o que Deus reprova. Romanos 12, 2, peço ao pastor que leia e ore, por favor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te bendizemos, Senhor da glória, o Deus vivo que aqui nos dirige com seu amor, com a sua fidelidade, nos dando a honra dos 5 minutos de oração, já nos dando uma linda e maravilhosa ministração, lindos e também maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que juntos possamos ouvir a palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos por tudo que iremos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. O que eu quis dizer com esse tema? Quando o mundo aplaude o que Deus reprova. Eu queria falar sobre inversão de valores. É um momento que nós estamos vivendo muito isso na atualidade. Nós temos vivido uma inversão de valores, onde o certo virou errado e o errado virou certo, onde o mundo aplaude as pessoas inconsequentes, as pessoas irracionais, que não têm uma razão para aquilo, e o que é certo, o que é verdadeiro, virou afronta, virou a gente querer se impor, a verdade virou algo que não é mais verdade para eles. Então eu queria falar sobre a inversão de valores, por isso não vos conformeis, a gente está vivendo um mundo onde tudo está sendo normalizado. Quando tudo é normal, nada é errado. Nada é errado, somente a verdade. Só a verdade é errada. Todas as coisas erradas estão sendo erradas e o que é certo não é mais certo. E isso tem incomodado as pessoas que têm princípios, que têm valores, que têm o que se chama de extremismo, né, hoje em dia. Nós somos uma extrema alguma coisa. Somos extremistas porque nós só queremos a verdade, só queremos os fatos, aquilo que é real, o que realmente é verdadeiro. E isso está incomodando aqueles que querem ser tudo. E aí nós vivemos nessa geração que valores bíblicos estão sendo trocados por frases prontas, por narrativas, ditados populares, pensamentos humanistas, que até parecem bonitos, mas contradizem a verdade. O mundo está invertendo os valores. É impressionante. Eu vi um caso que a gente tem que fazer o que os outros querem, não mais o que é certo. Tinha um caso de uma coisa bem simples. Um senhor que vende pipoca há anos na frente de um colégio. Quem aqui estudou, pelo menos antigamente, hoje ainda tem, mas antigamente era muito mais comum ter as pessoas vendendo bombom, pipoca, algodão doce na frente dos colégios. E hoje ainda existem, são poucos, mas existem ainda pessoas que vendem pipoca. E esse senhor, ele vendia pipoca há muitos anos na frente desse colégio. Aí o que aconteceu? Uma mãe que proibiu o filho dela de comer pipoca depois do colégio. Enfim, é a vontade dela, às vezes por causa do almoço, não quer que o menino coma algo antes do
do almoço e proibiu o filho dele de comer pipoca. Só que o pipoqueiro estava na frente do colégio. E aquilo, o filho dela chorava porque queria pipoca, e aquilo, ela foi com a direção do colégio para que o pipoqueiro não vendesse mais pipoca, porque o filho dela não podia comer pipoca. As outras crianças não se interessavam, não. O que interessava era o lírio dos campos, que, né, alecrim dourado, que era o tudo. Então todo mundo tem que se submeter, porque ela não sabia dizer não para o filho dela, então tinha que tirar o pipoqueiro da frente, o trabalho daquele senhor que sustentava a família dele, porque ela não sabia dizer não para o filho dela. É esse mundo que nós estamos vivendo. É uma coisa tão simples, mas que é uma realidade. É algo surreal, irmãos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, onde estão se criando monstros, não seres humanos. Infelizmente, nós estamos vivendo nessa realidade. Essa geração está difícil de se viver. E a palavra de Deus fala em Isaías 5:20, diz assim: ai daqueles que chamam luz de trevas e trevas de luz. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E nós temos que entender que as palavras, elas formam mentalidade. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então, aquilo que você fala é aquilo que você vai formar o seu caráter naquilo. Se as pessoas falam tanto uma mentira e começam a acreditar naquilo, a gente vê isso hoje no nosso governo, né? É notório. Falam tanto que eles acreditam, entre aspas, e até querem que os outros acreditem. O que ouvimos com frequência se torna padrão de pensamentos. Aquilo que nós muito ouvimos, por isso que o Senhor fala, ouvir da palavra. Se eu ouço a palavra, se eu escuto a verdade, se eu vivo os princípios bíblicos, e isso faz parte do meu cotidiano, ninguém vai me enganar. Porque eu tenho princípios, eu entendo. Agora, se a pessoa ouve com frequência padrões de pensamentos, o que é falado corriqueiramente, a pessoa começa a acreditar e viver aquilo. Provérbios 23:7 fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Então nós temos que entender que por isso nós temos que ouvir a palavra, nós temos que viver na palavra. Vivemos essa inversão. Irmãos, eu vi uns dados com relação ao que nós vivemos no Brasil. Para te ver como é algo surreal. A gente não consegue, a gente que vive a verdade, as pessoas que vivem a verdade não conseguem entender como é que esse Brasil anda. Eu não falo nem o mundo, porque existem países que têm princípios. O nosso já deixou de ter há muito tempo. E eu via uma senhora comentando sobre isso, sobre o Brasil. No Brasil, se um homem, uma pessoa, não trabalhar, ela ganha quanto? 600 auxílio, né? Se não trabalhar, ganha 600. Se trabalhar, ganha 1.350, salário mínimo, é isso? Quanto? Aumentou um pouquinho, né? Quase nada. É isso aí. Ganha, digamos, 1.500. Se não trabalha, ganha 600. Se trabalha, ganha 1.500. Se for preso, ganha 1.754. Olha que absurdo. Que absurdo nós vivemos. Se for preso, ganha 1.754. Isso não aumentou, porque se aumentou o salário, deve ter aumentado o deles também. 1.754. E agora querendo aprovar auxílio para família de preso, não é a família de vítima, auxílio para a família de preso. Olha o nosso país. E o mais incrível, se roubar e for solto, vira o quê? Presidente da República. Esse é o país que nós vivemos. Irmãos, em Dubai, eu vi uma senhora falando sobre Dubai. Em Dubai não existe roubo. Não existe roubo. É zero roubo em Dubai. Dubai tem câmera em todos os lugares que você possa imaginar. Tem câmera na calçada. Em toda a calçada de Dubai. Sabe como... Você já foi no bate-bate aqui? As roupas não ficam fora? Lá, as prateleiras de ouro, com ouro, ficam fora, irmão. Imagina um bate-bate de Dubai. Ouro fora das lojas, eles vendendo. Não é roubado um brinquinho, não se rouba. Porque se é pego em Dubai,
Se você for pego roubando em Dubai, ou se você for de outro país, você é mandado para fora, extraditado, e nunca mais poderá entrar em Dubai. E se você for preso em Dubai, você paga para ser preso. Você cria uma dívida, você tem que trabalhar para pagar o seu sustento em Dubai. Você não fica preso como aqui, é pago para ser preso. Não, você paga para ser preso, você que tem que pagar. E se você não conseguir pagar no tempo que você está preso lá, a sua família tem que conseguir arrecadar para lhe tirar no tempo que você tem que sair. Senão você vai continuar trabalhando até pagar a sua dívida de prisão. Isso é um país sério. E quanto é que é o imposto lá? 0, irmão. Não existe imposto. Um país riquíssimo, um lugar maravilhoso, onde não tem basicamente fome. Tem a periferia como todo lugar, mas é mínima igual se for contar com os outros países. Mas a gente vê a inversão aí, comentando com relação ao nosso país. A gente vê assim, uma disparidade de valores que são inimagináveis. E a gente vê isso. O perigo começa quando o absurdo vira regra, irmão. Hoje nós vemos o absurdo virando regra. O mundo resolveu chamar de delírio e de normalidade o que é errado. O delírio como normalidade. A gente tem visto isso. E é muito triste. E o que significa inversão de valores? Substituição de princípios eternos por opiniões humanas. Porque eu acho, porque eu sinto, porque eu me sinto assim. Vou contra a realidade, a biologia, o que é científico. Eu acho incrível que, quando nós passamos por uma pandemia tão grande, o que era ciência eu não contava. Não, mas é porque tem que ser assim, porque não queriam tanta ciência, queriam tanta ciência, porque não é científico, porque não é científico, porque não é científico. E agora que a gente tem a ciência para mostrar o que é real, eles não querem acreditar na própria biologia, na própria ciência. São casos assim, tem que ser o que me agrada, não o que é verdade. Tem que ser aquilo que agrada ao ser humano, não ao que é verdade. Chamam pecado de liberdade, chamam santidade de excesso. Ah, pode pecar porque eu sou livre, a liberdade disso aqui. E as pessoas que santificam são extremistas, excessivas. Tudo tem que ser assim, parece assim que não pode fazer nada. Não, a gente pode tudo, posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem me convém fazer esse tipo de coisa. Quem escolhe sou eu, né? Deus que escolheu por mim. Ele não me toliu, né? Que nem o diabo, que eu tenho que provar o tempo todo que eu estou fazendo as coisas que eu quero. Não preciso provar para ninguém, irmãos. As pessoas querem provar, o diabo faz isso, escraviza. E quando eles pensam que a gente é escravo, a gente tem a liberdade de pecar. A gente não peca porque a gente não quer. Eu não sou daquele tipo que existe igreja. Não bebo porque eu não posso. Não fumo porque eu não quero, irmãos. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Porque eu tenho princípios no meu coração e eu escolho esse tipo de princípio. As pessoas estão perdendo a essência. Estão perdendo o fogo do Espírito Santo no seu coração. E o que é mais triste é que são igrejas, muitas igrejas estão pensando assim hoje. Estão se moldando às coisas desse mundo. E não vai longe, irmãos. Como eu falei aquilo ali, olha. O que você muito repete, você passa a acreditar. Vai, por exemplo, muitas vezes nos próprios ditados que são criados, né? Que a gente passa até a falar corriqueiramente. Ditados populares. A gente tanto repete que a gente acaba acreditando naqueles ditados. Por exemplo, a voz do povo e a voz de Deus. É isso? É do diabo. Não, o ditado não é esse. O ditado é a voz do povo e a voz de Deus. Popularidade nunca define verdade. A gente viu desde lá dos primórdios, lá quando Jesus crucifica, a voz do povo não é a voz de Deus. E a gente vê isso hoje. Romanos 3,4 fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Princípios, a gente acostuma com certos ditados. Tem um que é muito comum também, que fala assim, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Não é verdade? Olha que coisa. A gente fala, cansei, se a gente não pode vencê-lo, vamos nos juntar a eles. Isso é comum a gente falar. A gente vê como o mundo, ele cria os princípios deles, né?
as regras deles. Quando isso não é verdade, incentiva o quê? O erro. Cansei de fazer o que é verdadeiro, cansei de fazer a verdade, cansei de falar a verdade, cansei de pregar a verdade, cansei de estar falando e as pessoas não estão errando, cansei. Ninguém pode, então bora errar também, bora pecar junto. Não é isso? Pelo amor de Deus, a gente acaba se acostumando com ditados que não são bíblicos, são contra a realidade do Senhor, da palavra, incentiva a conformidade. Uma que hoje tem sido muito falada, muito falada. O importante é ser feliz. Como tem sido falado. O que importa é minha felicidade, o importante é ser feliz. Justifica o pecado em nome da felicidade. Porque o importante é ser feliz. Pedófilo vai falar, eu quero ser feliz, eu tenho que casar com uma criança de 3 anos. Porque o importante é ser feliz. Um homem que é agressivo, eu sou feliz quando eu bato numa mulher. Que princípios são esses? Que normalidade é essa? Como nós vivemos, irmãos, justificando o pecado em nome da felicidade? Quando a verdadeira felicidade é obedecer a Deus, é obedecer os seus princípios, a sua vontade. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus fala a romper com os padrões errados, com esses valores que estão querendo colocar no nosso coração. Romper com os padrões, com esses padrões. Efésios 4:22 fala, abandonem o velho modo de viver. Renovar a mente exige filtrar o que nós ouvimos, irmãos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você anda. Entra naquela pregação que eu falei sobre influência. Nós nos deixarmos influenciar. Cristãos não seguiam pelo mundo, mas sim pela palavra de Deus, pelos princípios do Senhor Jesus. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é o nosso critério, irmãos. Nosso critério final é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu gosto. Não é cultura, não são ditados ou tendências. Mas é a palavra de Deus que tem que me guiar. Ela que tem que me direcionar. Nós temos que decidir e viver pela verdade. Mesmo que pareça contrário ao mundo, irmãos. O mundo pode mostrar palavras tão doces, tão bonitas. Né? Até nas músicas, melodias bonitas. Mas, irmãos, se nós não temos o Senhor, é como nós cantamos aqui, nós temos que entender que tudo é perda. Tudo é perda, se nós não temos a Ele. Nós temos que entender isso. Mais um aí, cada um cuida da sua vida. Não é isso? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ouvimos isso? A vida inteira. Eu escuto isso desde criança. Promove o quê? O individualismo. Muitas vezes a pessoa vem e não se abre, está passando por um problema, às vezes a pessoa está passando por um problema espiritual, está passando por um problema psicológico, está passando por um problema físico e se fecha. E se fecha. Estou passando por um problema assim que eu quero resolver, mas eu não vou falar, porque cada um cuida da sua vida. A gente cuida, eu cuido da minha, você cuida da sua, promove esse individualismo, a indiferença, a falta de responsabilidade comunitária. A palavra de Deus fala carregar as cargas uns dos outros. Como é que eu vou carregar uma carga que eu nem sei que eu posso lhe ajudar porque você não se abre? Nós vivemos isso dentro da igreja, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por algo pesado e quer que a gente... Irmão, a palavra de Deus não chama adivinhos, não. Porque o pastor tem que saber. Deus não vai revelar, irmãos. Só se Ele quiser. Se Ele não quiser, é porque Ele quer que você se abra. Se Deus quiser revelar, revela. Se não quiser, pô, Deus não revelou, eu vou falar. Porque Deus não vai... Se o pastor, a pastora, o líder, soubesse de todos que estão aqui, se Deus revelasse tudo o tempo todo, quem é que ia ser o Deus? Ele ou o pastor? Porque o meu pastor, Deus revela tudo para ele. Não, porque o meu pastor, ele faz isso. Porque o meu pastor, quando eu nem falei nada, ele já me falou daquilo que eu estava sentindo. Porque o meu pastor, poxa, teu pastor então morreu na cruz por ti. Deus não vai revelar tudo para ele. Pode. Situações, pode. Mas ele não vai muitas vezes, porque ele quer a interação. Então, né, cada um cuida da sua vida. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E se bate esse dedinho aqui, meu corpo todo sofre.
eu vou ter febre, vai ficar latejando, eu não vou conseguir mexer nem o braço, porque se eu mexer vai doer o dedinho. Tudo isso, irmão, nós somos um corpo. Nós temos que entender isso. A Bíblia nos ensina a ter esse cuidado mútuo, essa responsabilidade pelo próximo. Nós temos que ter, irmãos, levar a carga uns dos outros. Gálatas 6:2. O que o mundo fala pra gente? O que os olhos não veem, né? O coração não sente. Isso aí também a gente cresceu ouvindo isso. O que os olhos não veem, o coração não sente. Passa a ideia de quê, irmãos? De que escondendo o erro está tudo bem. Se eu esconder isso aqui, está tudo bem, porque os olhos não veem, o coração não sente. Então eu posso esconder porque ninguém vai ficar sabendo. Irmão, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os meus não estão não, mas os dele estão em todos os lugares. Deus vê tudo. E o oculto será revelado. A palavra de Deus fala, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, contradiz o que a Bíblia fala. A gente acaba se habituando com algo que não provém do Senhor. Nessas pequena inversão de valores que nós falamos. Hebreus 4:13 fala, tudo está descoberto e patente aos olhos de Deus. Às vezes a gente teme homens e não teme a Deus, irmãos. Porque se eu peco em segredo, eu estou dizendo, não me importa o que Deus pensa. Eu me importo com o que a pastora vai pensar de mim. Eu me importo com o que a da Nazaré vai pensar de mim. Eu me importo com o que a Andresa vai pensar, mas o que Deus não importa. Apesar de saber que Deus está vendo eu pecar. Então eu não me importo com o que Deus pensa. Com o que Deus está vendo, irmão, isso é muito sério para a nossa vida. E a gente está se acostumando com isso. Por quê? Por causa de quê? Da inversão de valores. A gente está se acostumando com o erro. Se acostumando com as coisas erradas. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. As pessoas estão relativizando tudo. Tudo é relativo, né? A nossa democracia agora é relativa, né? O que dirá o resto. Tudo é relativo. Tudo é relativizado. Cada um faz o que quer. É um outro ditado também que fala, que se conta. Mas Josué 24:15 fala assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais e que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujos terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não é cada um que faz o que quer não, a gente faz o que Deus fala. A vontade de Deus. A vontade prevalece. A vontade de Deus prevalece. Para te ver como pequenas frases, eu estou dando exemplos pequenos, né, irmãos? Para a gente ter uma dimensão de, hoje em dia, como a sutileza, com sutileza o inimigo entra no nosso lar, entra na nossa mente, entra na nossa boca, para a gente falar coisas, parecem tão pequenas, mas que são muito reais. Porque a palavra tem poder, não é verdade? A palavra de Deus fala isso, em Tiago. A palavra tem poder. Um que a gente usa muito, que normaliza, a ocasião faz o ladrão. A gente tem, não, porque a ocasião faz o ladrão. Meu irmão, isso não é verdade. A ocasião revela o caráter da pessoa. Porque se a pessoa tem princípios, ela não vai. Eu assisti um vídeo de um senhor, um rapaz, trabalhando, enchendo latas de areia. Não sei se alguém viu. Enchendo latas de areia. E eles ficam de longe, uma pessoa estava de longe filmando esse rapaz. E passa, eu acho que era até na África, porque eles falavam uma língua assim, parecia deles assim. E o rapaz estava enchendo aquela lata e o outro vinha e levava, enchia a lata. E ele filmando. Aí passa um rapaz por ele, perto de onde ele está, na areia, e deixa cair um bolo de dinheiro, um maço assim, bolão de dinheiro. E o cara sai andando. Aí o rapaz estava jogando a lata, ele parou, olhou para o dinheiro, olhou para o rapaz, ele pegou o dinheiro e falou, aquela língua, chamando o rapaz, ei, não sei o que, vem cá, vem cá, vem cá. E o rapaz não ouvia. Ele sabe, ele estava ouvindo, só que ele queria ver. E aquele rapaz correu atrás dele. Você deixou cair esse dinheiro aqui, você deixou esse dinheiro aí. Ele olhou, aí ele abraçou o rapaz e veio com ele. Aí falou que estava sendo filmado, ele começou a rir, né? E voltou lá para a lata dele, começou a encher todo errado. Ele falou, não, mas esse dinheiro aqui é para você. Ele ficou, aí ele e o outro rapaz que estava enchendo a lata, eles se abaixaram e fizeram a reverência, né?
Eu acho que a cultura deles, na área que eles estavam, fizeram aquela referência como gratidão. E o rapaz foi embora e eles continuaram filmando. O que ganhou o dinheiro, dividiu com o rapaz que estava na lápide. Então, a ocasião não faz o ladrão, irmãos. A ocasião revela o caráter da pessoa. Aquele rapaz poderia ter ficado calado, deixado o homem ir embora e ficar com aquele dinheiro, né? Como o que aconteceu no nosso próprio país. Um senhor achou, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás mais ou menos, ele achou uma bolada de dinheiro que dava para comprar uma casa. E ele foi atrás da pessoa que perdeu aquele dinheiro e conseguiu achar, e aquilo virou notícia. Meu irmão, o certo vira até notícia, né? Porque é inusitado alguém fazer o que é certo. Não é corriqueiro, então vira notícia, não é verdade? Fez aquele alarde, levou lá, ele falou assim, aí na época quem era o presidente é o que é hoje, né? E ele falou assim, o que você quer? Você quer uma parte do dinheiro como recompensa? Ele, não, só quero conhecer o presidente da República. É o que eu queria conhecer, era o sonho dele conhecer. E levaram ele para conhecer o presidente da República. Olha, meu irmão, para te ver a mentalidade de ladrão, né? Infelizmente. Ele falou assim, mas rapaz, por que você não ficou com o dinheiro? O presidente. Né? Por que você não ficou com o dinheiro? Você podia ter comprado uma casa para você. Achado não é roubado. Olha que vergonha, irmãos. O senhorzinho deu uma lição de caráter no presidente da República. Ele falou, não, é de alguém que precisava, era de alguma pessoa que precisava. Eu não podia ficar com esse dinheiro porque não é certo. Deu uma lição de moral para te ver. A ocasião não faz o ladrão, irmãos. A ocasião só revela quem eu sou realmente numa hora que algo acontece, revela realmente quem eu sou. Quem eu sou nesse momento. A palavra de Deus fala em Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É bíblico, irmãos. Então nós temos que entender as situações, nós temos que ver que mundo que nós estamos vivendo. E assim são vários, irmãos, são vários ditados populares que nós temos, que só para exemplificar, eu dei alguns. Como Deus escreve certo por linhas tortas. Irmão, Deus escreve certo sempre. Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele sempre age no momento certo. Ele não vai tardar, Ele vai sempre agir no momento certo, irmãos. Ele vai agir. Deus não erra. Mais um para finalizar aqui. A esperança é a última. Irmão, a esperança não morre. Ela não morre. Não pode. Quem é cristão, quem sabe a realidade, a esperança não morre. Ela está conosco o tempo inteiro da nossa vida. Ela não pode. Irmãos, é algo... E tem vários. Depois, se você quiser, eu passo alguns para vocês. Mas é porque são várias coisas que a gente acaba se acostumando em ouvir. Até nós falamos em certos contextos que a gente tem que ter muito cuidado, né, com certas coisas. Às vezes a gente fala em certos contextos, então a gente tem que ver o que os olhos não veem, o coração não sente, aquilo que eu falei lá. É muito sério. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Quais são as consequências dos valores invertidos? Mente cauterizada. Cauteriza, irmãos. A gente começa a normalizar o errado. Normalizar o errado. Pecado normalizado, relacionamentos destruídos, perda de referência moral. Nós perdemos a referência moral porque se torna normal o errado. E como é que a gente vence os valores invertidos, essa inversão de valores? Alimentando-se da palavra. Salmo 119, 105 é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então nós temos que ter a palavra, alimentando da palavra, discernindo. 1 João 4,1, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Renovando a mente, aquilo que nós abrimos aqui, falando, Romanos 12, 2, andando com pessoas de princípios, irmãos. Provérbios 13, 20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha, até o nome estava falando, companheiro
dos insensatos se tornará mal. Irmãos, tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você escuta. Não podemos nos conformar com esse século. Então nós temos que viver o que Deus quer para as nossas vidas. Nós temos que viver diante do Senhor, muito atentos com os valores que estão tentando incutir no nosso coração, na nossa vida, em tudo aquilo que nós temos vivido, escutado, presenciado. Nós temos que ter muito cuidado, porque como eu falei lá em Isaías 5:20, ai os que falam mal chamam bem, e o bem chamam mal. E é isso que nós temos vivido hoje. Pessoas que normalizaram ser animais. E a gente tem que aceitar. Eu já vi para julgamentos. Eu até citei isso aqui, com uma coisa de cavalo, porque a mulher não queria, não sei o que era que estava acontecendo, ela não aceitava aquilo, e ele foi para um julgamento, porque ele queria que ele fosse um cavalo, e ela tinha que aceitar que ele era um cavalo. E quando o juiz falou, não aceitou, ele partiu para cima do juiz com as patas, como se fosse um cavalo, relinchando. É algo que seria cômico se não fosse trágico. É uma realidade que nós vivemos, pessoas que se acham cachorros, que se acham ovelhas, que se acham... Eu não entendo mais a mentalidade das pessoas. A gente não consegue entender. Esse é o retrato atual, perfeito da sociedade atual, irmãos. Chama o bem mal e o mal bem. E a gente pensa assim, como é que ocorre essa inversão de valores, né? Quando o certo vira errado. A pureza vira careta. A pessoa tem pureza no coração. Ixi, isso é careta. Começa a normalizar a inversão de valores. Quando a obediência vira fraqueza. A pessoa ser obediente à sua liderança, ser obediente a um líder, ser obediente na escola, ser obediente ao seu... Se tornam, quando o errado vira normal. Quando o orgulho é exaltado. Aquela pessoa que não leva desaforo para casa é elogiada. Olha a inversão de valores. A pessoa que não leva desaforo para casa, irmãos, é aquela pessoa que não tem autocontrole. Que recebe do outro que ela diz que não é, então porque se ofendeu. Se eu chegar com o Marcelo e falar assim, eu dei esse exemplo aqui, Marcelo, eu acho essa tua blusa vermelha feia. A tua blusa é vermelha? Então, por que eu vou não é vermelha? Por que eu vou dizer que vou me ofender se ela não gostou da minha camisa? Minha camisa é branca. Assim é quando falam de você, irmão. Se você não é, porque você se ofende. Não leva o desaforo para casa. E acha bonito isso hoje. Hoje é lindo a pessoa não levar desaforo para casa. Jesus Cristo, como há essa inversão de valores. Quem perdoa hoje é chamado de bobo. Isso aí é bobo, meu irmão. Perdoa tudo, perdoa, irmãos. Isso faz parte do meu princípio. Quando o mundo muda os valores, a igreja mantém os princípios. Quando o mundo se mistura, o cristão se posiciona. Quando o mundo escurece, a luz de Cristo brilha ainda mais. É assim que nós temos que ser. Quando o mundo erra, nós temos que mostrar os princípios que nós temos e permanecer firmes naquilo que Deus colocou em nossos corações. Vivemos em dias em que o pecado virou opinião e santidade virou exagero. Tudo está de cabeça para baixo, irmãos. Tudo está de cabeça para baixo. Quem mente é esperto, quem é fiel é bobo, quem é honesto é criticado e quem é corrompido é aplaudido. É isso que nós vivemos hoje. Mas Deus já havia anunciado que chegariam esses dias para a nossa vida. Os últimos dias, muitas coisas. Os homens seriam irreverentes, desafeiçoados. As pessoas não têm paciência com ninguém, com nada. Vivem bufando, vivem com cara fechada, não são felizes, não tem felicidade, irmãos. Quem é feliz, sorri para tudo. Quem é feliz não se importa. Eu mostrei um vídeo, a Fran até colocou na Consciência Cristã, eu mandei para ele. Eu falei assim, como aquela criança, por isso que o Senhor fala, quem não se fizer de criança não entra no reino dos céus. Entrou um ladrão, parte árabe, lá naqueles árabes, a gente via pelo jeito deles se vestirem,
Entrou um ladrão, estava o pai e a criança sentada. Vocês viram esse vídeo? O pai e a criança sentada. E o ladrão chegou dando tapa no pai, pedindo dinheiro, pedindo celular e pegando tudo. E a criancinha ali chupando o pirulito dela, vendo aquela situação. E o cara batendo no pai, pedindo dinheiro. E o rapaz tentando pegar dinheiro e botando dinheiro, deu o celular para ele. Aí a criancinha se levanta e entrega o pirulito dela para o ladrão. Aquilo quebrou, irmãos, aquele homem. Aquele ladrão, ele parou, onde ele estava, ele parou, ele olhou para aquela criança, ele jogou o celular, ele jogou o dinheiro, falou para a criança pegar o pirulito dela, ele deu um beijo na cabeça da criança e foi embora. A resposta branda desvia o furor. A gente precisa mais de gente assim, como crianças. Ela podia ter chorado, corrido para o colo do pai dela, ter se esperneado, ia ser uma balbúrdia, poderia ter matado, ele poderia ter tido uma situação terrível ali. O pai poderia ter se exaltado porque a criança estava ali, isso é normal, porque a gente quer defender os nossos entes queridos. Poderia ter tido uma desgraça ali. Ele poderia dizer, não, esse cara aqui pode não estar nem armado, eu vou aqui querer enfrentar, mostrar aqui para minha filha que eu sou o tal. E começa uma balbúrdia. Mas a resposta branda desviou, furou um simples pirulito, mudou uma situação inteira. Então, irmãos, nós temos que ver isso. Esses dias chegariam onde essa inversão de valores dizem que o errado seria celebrado e o certo seria ridicularizado. Nesses dias, Deus chama a sua igreja para permanecer luz, não sombra. Sal, não mistura. É isso que Deus nos chama. E eu escrevi aqui, o cristão é luz no meio das trevas, verdade em meio à balbúrdia, pilar firme em meio ao vento de opiniões, convicção em meio a achismos. Quem tem caráter não negocia princípios e quem tem princípios não se abala por nada. Quem vive a verdade absoluta não se abala com verdades fabricadas. A Bíblia trabalha com absolutos, o mundo trabalha com narrativas. Então permaneçamos firmes. Não deixemos o mundo inverter os nossos valores, que os nossos princípios não sejam abalados, em nome de Jesus. Tenha discernimento, busque discernimento de espírito. Saber o que vem de Deus e o que vem do mundo, irmãos. Tenhamos uma identidade firmada. Quem sabe quem é, não se vende. Nós sabemos, quem é você? Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a um Deus altíssimo. Então não podemos negociar os nossos princípios. Santidade diária. Irmãos, caráter não é negociado. Não podemos negociar. Obediência, mesmo quando dói, irmãos. Sejamos obedientes, mesmo quando vai contrário à multidão. Vá contra. Em nome de Jesus. Nós temos que viver quem é o Senhor na nossa vida. Ele falou para a gente, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós não podemos aplaudir o que o mundo aplaude. Não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que viver os princípios do Senhor. Não podemos relativizar a nossa vida, a verdade. Não podemos relativizar a verdade emocional. Tudo é conveniente, verdade conveniente, é verdade emocional, é verdade psicológica, é verdade. Tudo tem uma verdade, irmão. Só existe uma verdade, é Jesus Cristo. Até Pilatos falou isso, perguntou, o que é a verdade? A verdade estava na frente dele, irmãos. Nosso Deus estava na frente dele. Ele é a verdade. E nós não podemos relativizar isso. Hoje a verdade ela é moldada com massinha para caber no gosto de cada um. Essa é a minha verdade. Eu já vi tanto psicólogo até falando isso, falando assim, não, porque é verdade, você tem que ver. Não é o que é falado muitas vezes aqui. Por exemplo, nós temos vários ângulos, mas uma só verdade. Nós não temos verdades para chegar em um ângulo. Nós temos ângulos que chegam em uma só verdade. Por isso aquela pizza que o pastor sempre bota aqui. Sempre o centro é a verdade. Existem ângulos que chegam nela. Não verdades que chegam em um ângulo. Nós temos que entender isso.
Nós temos que viver a verdade. Não existem verdades adaptadas, verdades sentimentais, verdades sociais, verdades convenientes. Não existe isso. A inversão de valores começa quando a mentira vira opinião e a verdade vira ataque, aquilo que eu falei aqui. Então nós temos que ter cuidado, porque verdade hoje em dia é ataque. Se você fala uma verdade, tudo é fóbico. Pode imaginar, tudo quanto é palavra é você. É xenofóbico, é homofóbico, é fóbico, porque tudo virou fobia. Porque a verdade, agora existe a verdade-fobia, não sei nem se existe isso. Mas é o que nós vivemos hoje, as pessoas têm fobia, medo da verdade, medo do que é falado. E quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. É isso que nós temos que viver. Viver o que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Viver o que Deus para nossas vidas, senão a gente vai relativizar tudo. Em nome de Jesus, que nós possamos viver o nosso Deus absoluto. Já chamo o ministério de louvor. Porque o mundo hoje constrói verdades para justificar os seus próprios erros. E nós podemos entender que a verdade que Jesus não muda, não negocia, não se adapta à cultura, não se curva à opinião pública. Quando a luz da verdade chega, máscaras caem, pecados aparecem, comportamentos mudam, caminhos tortos se endireitam. Há transformação na nossa vida, quando nós vivemos realmente a verdade. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Por isso muitas pessoas rejeitam a verdade, porque verdade exige mudança. Cristo exige a nossa mudança. E nós temos que viver a mudança de Cristo. Vivamos a palavra de Deus. Vivamos testemunho coerente, testemunho da palavra de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos viver os princípios de Deus a cada dia. E não deixemos o mundo tocar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja